obrigada pela presença. Eu sou a Isabela, aluna de mestrado da Unesp Brasil e estagiária virtual do Laboratório de Fisiologia do Exercício e Saúde Cardiovascular da Universidade de Ottawa, Instituto do Coração. Eu serei sua anfitriã para o episódio especial de hoje dedicado às mulheres na ciência do Beats Research, um canal e podcast do YouTube que visa divulgar a ciência para a comunidade. A nossa convidada de hoje é a doutora Thaís Coutinho. A doutora Thaís Coutinho se formou em medicina pela Universidade Federal do Rio de Janeiro em 2004, seguido de sua residência médica em cardiologia, pesquisa e ecocardiografia na Mayo Clinic, em Rochester, Minnesota, em 2013. Em sequência, a doutora Coutinho se juntou ao Instituto do Coração e à Universidade de Ottawa, no Canadá, como médica e pesquisadora. De 2017 até os dias atuais, a doutora Coutinho se tornou chefe da Divisão de Prevenção e Reabilitação, além de chefe do Centro Canadense de Saúde do Coração da Mulher e também professora assistente de medicina na Universidade de Ottawa. Obrigada e seja bem-vinda. Obrigada. Primeira pergunta. Seu principal tema de pesquisa envolve a saúde das artérias, com foco em rigidez arterial e seu papel como um todo na fisiopatologia das doenças cardiovasculares, e com atenção especial à saúde da mulher. Poderia nos contar um pouquinho quais são as principais diferenças entre homens e mulheres quando falamos em artérias? Claro. Na verdade, existem muitas diferenças no sistema cardiovascular, na patofisiologia da doença cardiovascular e também nas manifestações clínicas de doença cardiovascular entre homens e mulheres. Isso aí é uma coisa que a gente pode ficar conversando aqui horas e horas. Mas focando justamente nesse aspecto do envelhecimento arterial, ou da rigidez arterial, que é justamente a minha área da pesquisa, o que a gente observa é que até mais ou menos 55 anos de idade, as mulheres têm realmente um benefício. A gente acredita que isso deve ser por conta dos anos que nós passamos durante os nossos anos reprodutivos, né? Com os hormônios sexuais femininos que são bem saudáveis para a vasculatura, né? Para as artérias. Então, todo esse tempo que nós passamos nos anos reprodutivos, isso ajuda as artérias a manterem a sua saúde e a sua função. E eu digo aqui função, e até fazer um parênteses, porque quando a gente pensa na função da artéria, a primeira coisa que a gente pensa é a artéria como um tubo para conduzir o sangue, né? Que é óbvio, né? As artérias fazem isso. Mas a parte que eu estudo, e que tem relação com o que eu vou explicar aqui, são as outras funções das artérias que a gente não costuma pensar. Por exemplo, nas artérias, principalmente as artérias maiores e mais complacentes, como a aorta, elas têm uma função de não só conduzir o sangue, claro, mas também manter um fluxo de sangue que é pulsátil, né? Porque se as artérias não tivessem essa capacidade de pulsar, o sistema cardiovascular seria muito ineficiente, né? Por exemplo, se as artérias fossem tubos rígidos, com um cano, por exemplo, o coração teria que ejetar todo aquele sangue durante a primeira fase, o primeiro terço do ciclo cardíaco, que é a fase de ejeção. Então, com isso, o trabalho do coração ia ser muito mais difícil e a pressão tinha que ser muito mais alta para poder chegar, né, a todos os órgãos-alvos em um terço do ciclo cardíaco, ou seja, seria muito ineficiente. Então, as artérias são capazes de pulsar, elas guardam a energia pulsátil que é gerada pelo coração durante a sístole e depois elas liberam essa energia que elas guardaram durante o diástole e com isso elas conseguem fazer com que o fluxo de sangue seja contínuo durante o ciclo cardíaco. Então, essa é uma outra função das artérias. E a outra função é a função de diminuir a energia pulsátil ou a pressão pulsátil que o coração gera, né? Então, o ventrículo esquerdo, quando pulsa, cria uma energia pulsátil, uma pressão pulsátil muito grande. E essa pulsatilidade muito grande seria, na verdade, difícil, seria, na verdade, podia comprometer a saúde das artérias arteríolas e das artérias e os capilares nos órgãos-alvos. Então, a aorta, principalmente, ela tem muitas fibras elásticas e tem essa capacidade de diminuir ou de absorver, digamos assim, né, de absorver um pouco dessa energia pulsátil que o ventrículo esquerdo gera. E com isso, a energia que ela passa para frente, ou a pulsatilidade que ela passa para frente é bem menor, e com isso ela protege
os órgãos-alvos. Então, a gente tem que pensar nessas outras funções das artérias para poder entender, então, o que eu vou falar. Então, o que acontece é o seguinte, nos anos que nós passamos durante nossos anos reprodutivos, as nossas artérias são super complacentes, saudáveis, elas exercem essas funções de conter pulsatilidade super bem, e aí, mais ou menos 50, 55 anos, que, coincidentemente ou não, é a idade média de mulheres chegarem na menopausa, isso começa a mudar. E o que a gente percebe é que o envelhecimento arterial depois dessa idade é bem mais acelerado nas mulheres do que nos homens, né? Então, toda aquela proteção que nós tivemos até mais ou menos os 50, 50 e poucos anos, a gente começa a perder, e a gente começa a perder de uma forma mais rápida. Então, o que a gente começa a observar mais em mulheres nessa idade, né, em mulheres de 60 anos para cima? A gente vê mais hipertensão nessas mulheres, principalmente hipertensão sistólica isolada. A gente vê mais as doenças decorrentes da hipertensão, né, que são mais acidentes vasculares cerebrais, né, a AVC, mais demência vascular, e mais insuficiência cardíaca, principalmente a forma da insuficiência cardíaca que tem a função do ventrículo esquerdo normal. Todas essas doenças são decorrentes justamente desse envelhecimento cardiovascular mais acelerado nas mulheres nessa idade. Certo. Muito obrigada pela excelente explicação. Recentemente, o projeto intitulado Função aórtica como um preditor da expansão do aneurisma da aorta torácica, desenvolvimento e validação de um modelo de predição de crescimento de aneurisma da aorta torácica, com a doutora Coutinho como a principal investigadora, foi contemplado e será financiado pelo Instituto Canadense de Pesquisa em Saúde. Parabéns por esta conquista. Quais avanços científicos, Obrigada. assim como as aplicações práticas, você espera deste novo projeto? Pois é, um dos meus nichos clínicos e acadêmicos é justamente estudar a aorta, né? A aorta não só como uma artéria, mas pela função da aorta e o papel que a função da aorta tem no sistema cardiovascular. E, para mim, como clínica, né, eu não tenho nenhuma doença que me dê mais insatisfação no ambulatório do que as doenças do que o aneurisma da aorta. E eu vou te dizer por que eu sinto assim. Eu vou no ambulatório, eu vejo um paciente que tem o aneurisma da aorta, e eu falo assim, olha, senhora, a senhora tem essa doença, tem esse aneurisma da aorta, é uma doença potencialmente letal, mas a gente não vai fazer nada. A gente vai só observar até um dia que o aneurisma é tão grande que a senhora precisa de uma cirurgia, né? Então, como clínica, não existe nenhuma outra doença cardiovascular que eu trato de forma tão simples, né? A gente fica só observando, e a gente sabe que o único parâmetro que a gente usa para tomar decisões cirúrgicas é o tamanho do aneurisma. E o que a gente já está aprendendo é que o tamanho do aneurisma não conta toda a história da doença da aorta. Tem duas pessoas com aneurisma do mesmo tamanho, uma pessoa faz a dissecção aórtica, a outra não faz. Tem duas pessoas com aneurisma do mesmo tamanho, numa pessoa o aneurisma cresce rápido, na outra pessoa o aneurisma praticamente não cresce. E a gente não tem como saber quem é quem. Então, é por isso que eu estou estudando a função aórtica, porque para a aorta exercer aquelas funções que nós discutimos no comecinho dessa entrevista, a aorta tem que estar muito saudável. As fibras elásticas têm que estar íntegras, organizadas, tem que ter pouco colágeno na parede da artéria, a artéria tem que estar super saudável. E a gente sabe se há, então, uma destruição da média, da camada média das artérias por conta do aneurisma, faz sentido que a função da aorta vai ser pior também, porque a aorta não vai estar mais estruturalmente saudável, né? Então, a gente estuda essas medidas de função aórtica, que nós medimos de forma não invasiva no nosso laboratório, e a gente segue esses pacientes para ver a taxa de crescimento da aorta com o tempo. O que a gente já mostrou aqui, na nossa pesquisa, no nosso laboratório aqui em Ottawa, é que essas medidas de função aórtica e de saúde da aorta realmente conseguem prever o crescimento do aneurisma no futuro. Então, a gente sabe que está até melhor do que o tamanho da aorta. Entender a função da aorta nos ajuda a entender quem é que vai ter um crescimento mais rápido do aneurisma. Então, o próximo passo dessa pesquisa é justamente esse projeto que vai ser agora
custeado pelo CIHR, né, the Canadian Institute of Health Research, e a gente vai pegar esse conceito que nós desenvolvemos aqui, nós vamos aplicá-los para 5 centros diferentes aqui no Canadá, para tentar, então, desenvolver um modelo que a gente vai botar nesse modelo. Claro, a idade do paciente, o sexo, hipertensão, tamanho da aorta, qualquer fator clínico que seja importante, mas também nesse modelo vão entrar alguns parâmetros de saúde aórtica, de rigidez aórtica, de pressão aórtica. E a gente vai tentar derivar um modelo que vai nos ajudar a prever em qual pessoa o aneurisma vai crescer mais rápido. E aí a gente já consegue entender melhor quem está sob maior risco, né? Se você tem um paciente que você pode prever que o aneurisma não vai crescer muito, talvez você não precise mais fazer o exame de imagem todo ano, né? Você pode deixar ele a pessoa um pouco mais tranquila. Por outro lado, se a gente puder prever que esse aneurisma está mais instável, né? E pode crescer mais rápido, pode até complicar com uma dissecção, a gente pode, né, começar a aplicar mais atenção para essa pessoa, para esse paciente, fazer imagem com mais frequência, talvez operar mais cedo, e talvez até usar essas medidas como um novo alvo para terapêuticas, né? Se a gente puder controlar a rigidez arterial, será que a gente consegue controlar o crescimento do aneurisma também? Então, há um monte de oportunidade que a gente tem na nossa frente, que a gente pretende inovar e entender melhor com essa pesquisa. Um projeto muito importante, né? Muito obrigada pelos esclarecimentos. A nossa última pergunta de hoje: considerando toda a sua experiência profissional e também a sua experiência pessoal, no mês do Dia Internacional da Mulher, você tem algum conselho para cientistas mulheres que estão no início da carreira? Claro, o que eu diria para as minhas colegas cientistas ou colegas que querem ser cientistas é não ter medo do que está à frente, porque o que a gente acaba descobrindo quando a gente começa nessa jornada, né, na jornada da ciência, ainda mais na ciência cardiovascular, mais ainda, é que a maioria das pessoas no nosso meio são homens. Então, às vezes, a pessoa, especialmente no comecinho, né, da carreira, começa a ter a ideia de que é cientista, começa a pensar, nossa, mas só tem homem. Talvez não seja uma carreira boa para mim, né? Porque não tem muitas mulheres lá. Então, o que eu digo é o seguinte, não tenham medo de entrar nesse meio. E nós mulheres, nós temos muito a oferecer para a ciência, para a medicina, nós pensamos diferente, nós temos outras formas de approach, né, para algumas questões científicas ou clínicas. Nós temos muito a oferecer para a ciência e não perseguir ou não tentar percorrer uma carreira tão importante como a ciência seria um desperdício tão grande de cérebros maravilhosos femininos. Então, o que eu digo é que não tenham medo de entrar, e existem agora muitas mulheres com muito sucesso na ciência, que agora, ainda mais com essa pandemia, né, os acessos virtuais das pessoas são tão fáceis, que é muito mais fácil também você achar mentoras, mulheres que já estão com sucesso na carreira, que possam te dar o passo a passo do que você precisa para chegar lá, tanto quando você está fazendo essa experiência agora, né, Isabel? Sim. Então, esse é meu conselho. Não tenham medo, entrem de cabeça, nós temos muito a oferecer para a ciência. Nós que agradecemos esses importantes conselhos. Bom, isso conclui nossa entrevista. Eu gostaria de agradecer à doutora Coutinho pela fascinante conversa conosco sobre pesquisa cardiovascular hoje. Obrigada aos nossos ouvintes por conferir este episódio especial da Beats Research. Inscreva-se em nosso canal no YouTube ou encontre-nos em seu aplicativo de podcast favorito. Em nome de toda a equipe aqui da Rádio Beats Research, fique seguro e com saúde no coração.